Oi pessoal, um abraço a todos, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, Nação Colorada! Vamos falar sobre o Inter neste feriado, 1º de maio de 2025, Dia do Trabalhador. Se você é trabalhador, eu tenho certeza que todos são, ou se ainda não são, né, porque tem muita criança que me assiste aqui, um dia você vai saber que o trabalho é muito importante na vida de um homem, de uma mulher. Então, você que é trabalhador, sim, você tem motivos para comemorar, porque é você que ajuda a colocar comida na mesa da sua família. Feliz Dia do Trabalhador! E é muito trabalho para o técnico Roger Machado, para os jogadores e para os dirigentes do Internacional em 2025. E nesse quadro aqui, eu vou falar sobre contratações do Inter ainda para esta temporada. E claro, sobre soluções que o Roger estuda para a sequência deste mês de maio. Como, por exemplo, até uma mudança de esquema. É o quadro E aí, Vaga? Você pergunta, o Vaga estuda e depois responde para você. Tá legal? Mas antes, você já ouviu falar sobre o mercado de investimentos digitais, né? Mas nunca conseguiu entrar nesse mundo por falta de confiança, segurança, né? Agora você vai entrar com a MB, você vai estar ao lado de uma empresa que é a maior plataforma de ativos digitais da América Latina e que está com uma campanha especial para quem quer começar com segurança. É bem simples. Você vai abrir no site ou no aplicativo a sua conta no MB. Em 5 minutinhos tu faz isso. Aí tu vai colocar lá R$50 em qualquer ativo da plataforma, tá? E em até 7 dias você vai receber R$25 de crédito na sua conta do MB. Mas atenção, você tem que movimentar. Você tem que fazer uma movimentação na conta, um investimento lá. Só deixar os R$50 lá não garante e não ativa a bonificação. Essa é uma excelente oportunidade para quem tem curiosidade sobre investimentos digitais. E o melhor, a conta é totalmente gratuita. Vale a pena conhecer o app ou o site, mesmo que você ainda não tenha a intenção de investir neste momento, tá? Essa é uma oportunidade que é exclusiva para novos clientes e que abrirem conta usando o meu link, óbvio, que está aqui embaixo no primeiro comentário fixado ou com esse QR Code que está na tela. Tá legal? Lembrando, esse conteúdo não é recomendação de investimento. Consulte as condições e regulamentos no link. E tamo junto, nação. Vamos lá então, vamos começar aqui com o Natan Araújo 6125. Vaga, o Inter vai tentar ou já tem conversas com algum reforço para o meio do ano? Natan, é óbvio que a direção não deixa para a última hora para conversar com empresários, com jogadores, quando se tem uma janela, né, de transferências onde é preciso se reforçar. Então, evidentemente que o Inter já tem conversas projetando o segundo semestre de 2025. Não tem nada muito avançado, até porque o Inter precisa saber qual jogador poderá deixar o clube nesta janela. Então, é um quebra-cabeças. Sai, por exemplo, um zagueiro, e há uma expectativa de saída do Vitão, e a direção já trabalha analisando o mercado. Existe um departamento que é o CAPA, né? Centro de Análise e Prospecção de Atletas lá do Inter, que trabalha com nomes e vai fornecendo dados, né, sobre a situação desses jogadores. Então, sim, o Inter já tem conversas, mas nada muito avançado. Tá bom, Natan? Obrigado pelo carinho aí. Tem outras perguntas aqui sobre centroavante colombiano, se existe essa possibilidade. Nós vamos falar sobre isso, tá? Robson, Vaguinha, qual a nossa nova posição de preocupação em relação à contratação, vendo que a Aguirre está bem na lateral direita e que possivelmente perderemos jogadores na janela de transferências? Eu entendo a falta de um 9 matador, mas vejo que o mercado está escasso e que o time perderá outras peças importantes ao longo do ano. Obrigado e abraço. Eu que agradeço. Acho que o Inter precisa contratar sim um lateral direito. O Inter precisa contratar um zagueiro. Tem 2 bons zagueiros pelo lado esquerdo, mas só tem o Vitão pelo lado direito. E o Vitão deve sair, gente, na janela. O Vitão deve sair nessa janela.
Então seriam 2 zagueiros. Eu contrataria mais um volante e sim, se aparecer uma proposta pelo Valência, libera ele e traz outro grande nome. É o que eu penso, tá? É o que eu penso neste momento. Vamos lá, mais perguntas aqui no quadro E aí, Vaga? Vamos lá, rapaziada. Olha aqui, ó. O Diogo Palma tá me perguntando, com a recusa do Ancelotti, aumenta a preocupação do Roger assumir a seleção e abandonar o Internacional? Pois é. A CBF ainda não definiu quem será o novo técnico. A informação de momento, Diego, é que Jorge Jesus é o mais cotado, mas que existe uma possibilidade do Abel Ferreira também. A CBF conversar com o Abel Ferreira do Palmeiras, tá? Acho que não é o momento do Roger, mas nunca se sabe, né? Tomara que não. Tomara que o Roger tenha a possibilidade de treinar a seleção brasileira em um outro ciclo, e não agora, porque desmancharia esse projeto. Gabriel Brentano, fala, Vaga, acho que o sistema de jogo do Inter já está manjado pelos adversários. Está na hora do Roger mostrar repertório tático e mudar o esquema de jogo, variar o jeito de jogar. Não sei, Gabriel, o Inter perdeu um jogo na temporada. Então, será que uma derrota é suficiente para desmontar tudo que foi criado? Acho que ele pode encontrar alternativas, e aí é repertório a palavra, durante os jogos. Ou em algum jogo específico, jogar com 2 centroavantes, né? De repente firmar desde o início da partida um 3-5-2, com ou sem o Fernando entre os zagueiros, daqui a pouco uma linha de 3 zagueiros, com o Fernando sendo um protetor ali à frente da zaga, com o Alan Patrick abrindo os alas, 2 homens lá na frente, poderia, mas fazer uma troca radical em um momento onde tu não consegue treinar porque não tem tempo para ajustar um novo esquema, não acho recomendável. Stock Candles 9839. O Inter poderia jogar com 3 zagueiros e liberar mais os alas. O Gustavo Prado, nesse caso, não poderia jogar no lugar do Aguirre neste esquema. Então, eu acho que pode, mas como é que nós vamos testar isso? Eu acho que circunstancialmente pode. Mas começar desde o início do jogo a mudar, gente, não é o momento de mudança. Não é o momento. E o Inter tem um esquema de jogo que os jogadores se apoiam nele em momentos de dificuldade, e quando o resultado é adverso, como foi nos últimos jogos, como por exemplo, Nacional de Montevidéu e contra esse Maracanã aí, o Roger, e no Clássico Grenal também, que o Inter sai atrás, o Roger muda, faz um 3-5-2. Né? Em algum momento ele tirou a Aguirre e botou o Vitinho. Então isso já acontece, mas por conta de uma derrota, alguns resultados ruins que o Inter teve, como esse empate contra o Nacional, né? O empate no Clássico Grenal que a gente poderia ter vencido e tal, mudar tudo? Eu não concordo, gente. Eu tô até achando estranho essas perguntas de vocês aí. Miguel Cunha, Vaga, consegue me dizer se o Inter tem algum reforço em mente pro meio do ano? E quanto tu acha que deve ser uma proposta pelo Valência? Acho que 4,5 de euros eu liberaria e traria alguém do Brasil mesmo pra cá. Miguel, esquece isso. Esquece proposta de 4,5 milhões de euros pelo Ener Valência. Não existe mais isso. O Valência é um jogador que está encaminhando para o final da sua carreira. Um último contrato do Valência seria, eu imagino, né, no futebol do Catar, no futebol árabe, né, dos Emirados Árabes, com, sei lá, 3 milhões de dólares. Uma liberação assim. Eu não acredito em uma grande venda do Valência, tá? Não descartem, tá, gente? Uma saída do Valência na metade do ano. Não descartem, tá? E sim, o Inter estuda o mercado. O Inter estuda o mercado de centroavante, sim. Tá? Isso eu posso garantir para vocês. O Gabriel pergunta outra aqui, ó. Vem com Vaga. Vaguinha, o que o Gabriel Bertoldo Alves? Vaguinha, o que o Matias aprontou, hein? Nem no banco tem ficado. E o Roger chegou a dar a oportunidade para um guri de 16 anos de idade, que até entrou bem. Mas o que houve com o Ricardo Matias? Abraço. Bom, primeiro, o Ricardo Matias teve um entorse no joelho. Tá fora por conta disso. Se ele estivesse bem, seria ele o substituto do Valência no jogo contra o Maracanã. Mas ele não ficou no banco de reserva nos últimos jogos porque
ele não se comportou, ele não está focado, e o Roger é um cara que exige muito isso dos seus atletas. Então, o que faz o Roger? Bota ele lá no Inter, tem um programa de desenvolvimento individual de jogadores, que o Gustavo Prado participou, o Ricardo Matias, para depois ele voltar um pouco mais forte, tá? Acredito que depois da recuperação, né, depois da recuperação clínica dele, eu tenho certeza que ele volta a ser uma grande opção, até porque o Borré também está no departamento médico. O Diego Palma, se o Alisson voltasse hoje, o Rocher seria banco? Diego, primeiro que eu não sei, essa situação do Alisson aí, não sei se é para agora, tá? Recém foi campeão no Liverpool, ídolo por lá, não é assim para sair de lá, eu quero voltar pro Inter. Isso aqui é pro fim da carreira do Alisson. Quando o Alisson voltar, o Rocher talvez nem esteja mais no Inter, tá? Eu não gostaria de alimentar, tá, o sonho de ter o Alisson no gol do Internacional. O Totti tá me perguntando aqui, ó, é a última pergunta. Fala, Vaga, Duvan Zapata, de 9, e Rafinha, ex-Barça, não seriam bons nomes para contratar nesta janela do meio do ano? O Rafinha tá livre do mercado. O Duvan Zapata, ele é centroavante da seleção colombiana. Atualmente ele defende o Torino, mas tem contrato por lá. O Duvan Zapata, ele é titular do Torino, tá jogando em alto nível, tá? Um jogador que já tem 34 anos, tem mais 2 anos de contrato. É um jogador muito interessante, é o titular da seleção colombiana, o Borré é reserva. Óbvio que seria uma boa contratação, mas, gente, não existe a menor possibilidade disso acontecer neste momento, tá? O outro jogador que me perguntaram é o Rafinha Alcântara. O Rafinha, que é irmão do Thiago Alcântara, o último clube dele foi no Catar, tá? Ele esteve lá no Catar na última temporada, está sem contrato, e ele teve o nome dele especulado no Flamengo, com o Felipe Luiz, e no Santos, com o Neymar. Ocorre que esse jogador, ele não está treinando, ele não acertou-se nem com o Santos, nem com o Flamengo, então eu não sei qual é a situação do jogador. O status dele neste momento é aposentado, apesar da idade dele, deixa eu checar aqui, Rafinha tem 32 anos, tá? Então não sei, gente, não sei se seria uma boa, talvez entregando para o professor Paulo Paixão, mas é importante que vocês saibam que não há absolutamente nada nesse sentido. Muito obrigado a todos que mandaram perguntas, obrigado a todos pelo carinho da audiência, Colorado acima de tudo. Abraço, até a próxima, tchau, tchau.